Entrando, boa noite para quem vai assistir esse momento gravado. Oi, Caio, seja bem-vindo. Oi, Ed, seja bem-vindo. Para quem está entrando, seja bem-vindo. Como eu sempre peço, do lado direito tem uma setinha. Envie essa setinha para umas 3 pessoas que você considera especial e que deveria estar aqui com a gente nesse momento. O áudio tá ok? Se estiver ok, dá um legalzinho para mim para eu ver que tá ok. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome da boazinha. Por que eu decidi abrir esse tema sem abrir para votação e simplesmente trazer para aqui para a gente poder bater um papo hoje? No decorrer desse mês, eu recebi muitos casos na clínica de mulheres sobrecarregadas que traziam muito forte essa questão do que bom, Ed, obrigada. Essa questão muito forte do servir ao outro como uma compulsão. E aí eu decidi trazer essa visão do que é essa síndrome da boazinha. Para quem está entrando, seja bem-vindo. Para quem está assistindo esse momento gravado, seja bem-vindo também. Esse é o nosso Clube das 9, ele acontece toda quinta às 21 horas. Como eu sempre falo, já vou começando e aí quem tá entrando depois pega o gravado e tá tudo bem. Entrou, já olha do lado, setinha do lado, envia para 3 pessoas que você considera especial e que possam estar aqui com a gente nesse momento. Não seja egoísta não, compartilha. O que é essa síndrome da boazinha? O que é essa síndrome da Wendy? O que é essa compulsão por agradar? É interessante pensar sobre isso. Para quem não sabe, quem é o Wendy, Carol? O Wendy é aquela fadinha do Peter Pan, e quando eu estava escrevendo o texto para falar sobre isso, me veio muito a minha infância. Sabe aquela fadinha do Peter Pan, que tudo que Peter Pan vai aprontando, ela vai ali resolvendo, ela vai dando conta, ela vai fazendo. Então ela toma toda a responsabilidade de Peter Pan, ela não deixa Peter Pan crescer porque ela acredita que ela precisa resolver tudo para ele. Então ela não dá autonomia para ele, ela vai resolvendo porque ela tem uma necessidade de se sentir aceita ali por Peter Pan. E é interessante a gente pensar nessa compulsão de agradar ou nessa síndrome de Wendy, que muitas vezes ela acaba impossibilitando que a pessoa que está ao redor dessa pessoa que tem essa síndrome se desenvolva, porque ela está ali o tempo inteiro servindo, que ela não permite que o outro tenha um desenvolvimento pessoal. Ela não deixa nem o outro pensar, ela já está ali à disposição. Você conhece alguém assim? Com toda certeza você conhece, se você não é assim. Quando a gente pensa nessa síndrome da boazinha ou síndrome de Wendy, ela não é uma patologia. Então a gente não considera no CID, da psicologia, quando a gente olha para a psicologia, ela não é uma patologia. Ela é um comportamento, geralmente um comportamento que toma conta aí da maioria das mulheres. Não se sabe muito ao certo de quando começou, como começou, mas é um comportamento que acaba trazendo exaustão para as mulheres. Então muitas mulheres acabam se sentindo exaustas porque acreditam nessa compulsão de agradar, porque tem essa necessidade de agradar o outro. Quando a gente vai pensando nesse processo, o que é que pode ter acontecido para que essa mulher tenha esse comportamento? Tudo isso começa com um psicólogo, que é o psicólogo Dan Caylin. Em 1983, mais ou menos, ele começa a estudar o comportamento de mulheres que viviam para os seus maridos e para os seus filhos. Então, elas não tinham autonomia de vida, elas viviam para aquelas pessoas. E muitas vezes, quando essas pessoas saíam da vida delas, traziam um sofrimento muito grande, seja porque os filhos cresceram ou porque o marido decide pela separação, um exemplo. E isso traz um sofrimento muito grande para essas mulheres, porque essas mulheres acreditam, boa noite, Robert, seja bem-vindo, porque essas mulheres acreditam que a vida dela foi feita para servir. Então elas não conseguem viver sem servir ao outro, sem agradar ao outro. E aí isso se torna um comportamento compulsivo, porque movimenta ela o tempo inteiro em fazer. Não é considerado, como eu falei antes, uma patologia, ela não está no CID, mas leva-se o nome de síndrome. Síndrome da boazinha, síndrome de Wendy ou a compulsão por agradar. Pensar nesse comportamento, eu lembro que uma vez eu fiz um bate-papo aqui sobre mulheres que se sentiam sobrecarregadas porque tentavam fazer de tudo pelos maridos e muitas vezes tentavam substituir o lugar das mães.
essa síndrome é ainda mais além que isso. Nossa, tem essa síndrome então, deixei meus sonhos de lado, estou cuidando de 2 enteados e de 2 filhos meus. Pois é, Luana, é pensando justamente nesse processo, que são mulheres que abandonam seus sonhos, abandonam suas vidas, porque elas precisam viver pelo outro. E isso tem um fator muito forte aí, que é um fator psicológico. Então é para essas mulheres que eu quero falar, mas serve também para todas as mulheres. Por quê? Tem mulheres que têm a compulsão por agradar, mas tem mulheres que acabam repetindo um comportamento da família, da mulher da família, da referência da família, que é o comportamento de fazer muito pelo outro, de fazer muito pelo marido, de fazer muito pelo filho e esquecer de si. Então é justamente nesse ponto que a gente vai trabalhar. Você é homem que entrou nesse clube de hoje e diz eu tô perdido. Não, você não tá perdido. É interessante você estar aqui com a gente. Por quê? A partir do momento que você entende o que é isso, se isso faz parte da sua vida, se isso faz parte do seu casamento, do seu relacionamento, você pode inclusive ajudar essa mulher a sair desse comportamento. Porque muitas vezes é um comportamento muito positivo para quem está recebendo, mas existe um sofrimento muito grande para essas mulheres que vivenciam essa síndrome, porque elas não conseguem falar das frustrações que elas têm e elas abandonam realmente as suas vidas. Então é interessante a gente pensar também no processo de ajuda dessas mulheres. Então quem está aqui e não tem essa síndrome, participa para que você possa ajudar outras pessoas que você sabe que passa por isso. Quem entrou agora, como eu sempre peço, setinha do lado direito, envia para 3 pessoas que você considera muito especial. Não seja egoísta, conhecimento é para a gente compartilhar. Para quem não me conhece, para quem ainda não me acompanha, eu sou Caroline Lemos, eu sou psicóloga, eu trabalho com autoconhecimento, autoestima, desenvolvimento de mulheres e relacionamento saudável. Vamos direto ao ponto. Um comportamento que se repete na grande maioria das mulheres, isso foi observado em 1983, quando ele começou a perceber que mulheres se dedicavam a ponto de fazer tudo, desde o café da manhã ou preparar o banho de manhã do esposo e dos filhos, até o café da noite, o preparar banho da noite dos filhos e do esposo. Então era uma mulher que ela vivia em prol daquele marido e daqueles filhos. Ela se anulava por completo, anulava seus sonhos, anulava seus objetivos. Ela acreditava que ela nasceu para poder cuidar do outro. Boa noite, Nath, seja bem-vinda. Ela acreditava que ela nasceu para cuidar do outro. E esse cuidar do outro, esse comportamento em tese pode ser direcionado ao homem? Também pode. É muito raro, é muito mais difícil ter esse comportamento, ver esse tipo de comportamento nos homens, mas também pode ser direcionado para os homens. A gente não exclui, porque é o desenvolvimento de comportamento, ele pode ser inclusive aprendido. Não existe um fundamento de onde veio esse comportamento, como aprendeu, como foi desenvolvido, não existe. O que se sabe é muito comum nas mulheres pela forma com que as mulheres são criadas. Quando a gente vai pensando nesse processo, são aquelas mulheres que elas abandonam tudo que elas têm para poder viver em prol de uma pessoa. Então elas esquecem tudo de uma pessoa, de uma família. Por que elas fazem isso? Porque elas acreditam que a partir do momento que elas cuidam compulsivamente do outro, que elas vão ser amadas. Então, o comportamento compulsivo do cuidar não é um comportamento sem esperar nada em troca. Consciente ou conscientemente, inconsciente ou conscientemente, ela espera algo em troca. E o que ela espera em troca é justamente o amor. Então, eu amo incondicionalmente, eu abandono quem sou, eu abandono tudo que eu sou, eu abandono os meus sonhos para poder cuidar dessas pessoas. E eu espero que essas pessoas cuidem de mim. Essas mulheres que foram estudadas, elas cuidavam exclusivamente para agradar, viviam exclusivamente para agradar os seus afetos. Então, as pessoas que elas mais amavam, elas viviam ali. E essa referência geralmente eram os filhos e o marido. Sofro muito, pois me formo em enfermagem, mas não posso trabalhar, pois tenho que ajudar ele com a criação. O pior é que ele não entende e nem aceita que eu trabalhe fora. É uma questão a se pensar, Luana, porque você tem aí o papel que você assume, mas é o papel que você realmente quer assumir? Então existe essa diferença. O outro, ele tem um determinado ponto que ele pode influenciar nas nossas escolhas, mas ele não pode determinar as nossas escolhas. E a gente precisa repensar, inclusive, nisso. Então, quando a gente vai pensando nessas mulheres, elas abdicavam de tudo para poder viver esse cuidado. E elas sentiam prazer em viver nesse cuidado. Elas necessitavam daquilo para que elas pudessem existir.
Então ela sai de um cuidado que é um cuidado natural para um cuidado extremo. Eu faço com o intuito. O outro, ele vai sentir falta de mim. Ele vai perceber o quanto eu sou importante. Ele vai perceber o quanto eu sou amada. Ele vai perceber o quanto eu faço falta. O quanto é diferente se eu não estiver ali. Então, meio que traz uma dependência. Ela é amada, ela precisa ser amada, mas ela também se torna para o outro algo, um motivo de dependência, porque o outro começa a depender dela. Ela tira a autonomia do outro inconscientemente, tá, gente? Não é algo que a pessoa diz, não, eu vou fazer. Inconscientemente, ela tira a autonomia do outro, ela anula o outro de se desenvolver, de desenvolver algumas capacidades, porque ela começa a resolver tudo, ela começa a fazer tudo pro outro, então o outro não sente essa necessidade, até porque é confortável pro outro estar nesse lugar de que tem alguém que resolve tudo por mim, tem alguém que faz tudo por mim, tem ali meu braço direito. Então ela sente essa necessidade de ocupar esse espaço. Elas acreditam que só elas sabem fazer, só elas sabem resolver e que se qualquer outra pessoa fizer no lugar delas, não vai sair a mesma coisa, não vai agradar o outro da forma que deveria. E é interessante que isso pode acontecer também com mulheres que têm pessoas que trabalham para ela, mas ela diz assim, se eu não fizer, não vai ser suficiente. Se eu não fizer, ele não vai se sentir amado. Um outro ponto que é interessante é quando essas pessoas começam a seguir um caminho diferente, que é esse filho, esse marido, do não reconhecimento pelo que essa pessoa faz, ela pode inclusive adoecer. Então tem um fator também aí do adoecimento para poder manter essa relação junta. É uma mulher que sofre muito com a questão do ninho vazio, quando os filhos começam a ir embora, quando os filhos começam a partir, ou quando a relação não dá certo, que existe um rompimento na relação. Acaba existindo um sofrimento muito grande porque existe uma dependência. Ela só é validada a partir do momento que o outro existe ou que o outro demonstra amor. Inicialmente, é visto como algo extremamente prazeroso. Boa noite, Déia. Elas sentem prazer, essas mulheres, elas sentem prazer em servir, elas sentem prazer em agradar o outro, elas sentem prazer em estar ali, elas sentem prazer em abraçar o outro. Mas com o passar do tempo, elas começam a se sentir sobrecarregadas. É uma compulsão, ela não tem controle. Quanto mais ela agrada o outro, quanto mais ela faz pelo outro, quanto mais o outro reconhece, mais essa compulsão aumenta. Porque o que ela espera no final é o reconhecimento e o amor, e a não rejeição. Então eu sou amada por tudo que eu posso dar para o outro. Eu sou amada por tudo que eu posso oferecer para o outro. Se eu posso oferecer, se o outro tem uma dependência de mim, se o outro me vê como alguém de extrema importância, ele não vai me abandonar, ele não vai sair de perto de mim, ele vai sempre ficar ali. Então, quando elas começam a ser alimentadas por esse comportamento do outro, de mostrar o quanto elas são importantes, o quanto eles não conseguem viver sem elas, o quanto eles não conseguem se desenvolver sem essa pessoa, o quanto essa pessoa é fundamental na vida, isso reforça ainda mais o sentimento que ela tem. São pessoas que não conseguem colocar limites, elas não conseguem dizer não. Muitas vezes elas se sentem sobrecarregadas, elas se sentem invadidas, elas se sentem manipuladas, mas elas continuam naquela relação porque elas têm um ganho, que é o ganho do reconhecimento, é o ganho do amor. São pessoas que têm pavor à rejeição. Só em pensar que elas podem ser rejeitadas, isso traz uma extrema ansiedade e um extremo sofrimento. Então, pensar nesse processo, você vê que existe aí uma dependência, que são pessoas que se anularam na vida para viver em prol do outro. Tem níveis mais elevados? Sim. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, ou uma parte das pessoas, tem uma necessidade de agradar, mas não é um comportamento de compulsão, que vivem ali o tempo inteiro tentando agradar o outro a qualquer custo. E esse agradar pode trazer, inclusive, prejuízos financeiros. Então, quando a gente vai pensando no comportamento dessa pessoa, automaticamente dá para perceber que é uma pessoa que ela não tem autoconhecimento, ela nem sequer sabe qual é o seu papel diante da vida, ela não tem um propósito, ela não tem um sonho, ela sonha pelo outro, ela vive o propósito do outro, ela vive a vida do outro, ela vive em função do outro. É uma pessoa que não tem amizades, é uma pessoa que não sabe o que ela gosta na vida, não tem nenhum tipo de atividade fora da relação. Então elas vivem para aquela relação, elas vivem para aquele casamento, elas vivem para aquela criação de filhos.
E isso pode trazer, não é uma patologia, mas pode adoecer. Então tem a diferença. Não é considerado como uma patologia, não está no CID, mas pode trazer um adoecimento como a depressão, um exemplo, ou doenças autoimunes, que eu vou falar mais lá pra frente. São pessoas que fazem, mas inconscientemente elas esperam o elogio e o reconhecimento. E esperam algo em troca, esperam um retorno disso. Esse retorno não é que elas esperam que o outro tenha o mesmo comportamento. Não é que elas esperam que o outro faça da mesma forma com que elas fazem. Mas elas esperam que o outro elogie. Então são pessoas que fazem e esperam em troca um elogio. Como? Que lindo, só você consegue fazer assim. Que legal, ninguém mais consegue me agradar como você consegue. Como você é dedicada, como você transforma o seu amor na forma de servir, como eu me sinto amada com você. São frases que reforçam ainda mais a compulsão. Quanto mais elas ouvem essas frases, mais elas entram no processo de compulsão para poder fazer, mais alimenta o comportamento. São pessoas que geralmente se sentem vazias, porque elas não conhecem quem elas são, elas não sabem o que faz bem para elas, elas não sabem o que satisfaz elas, elas vivem ali em prol do outro. Elas abandonaram tudo para viver em prol do outro. E isso acaba sendo um reforçador quando elas recebem de volta o elogio de troca. Carol, tu se esconde aqui em casa, né? A Olive, você é um fofo. Não sou bruxa não, nem escondo na casa de ninguém. Eu já ouvi uma vez que eu era uma bruxa, porque adivinhava o que as pessoas sentiam. Não, gente, não adivinham o que as pessoas sentem, mas esses são padrões de comportamentos que geralmente se repetem, então são estudados e aí a gente vai buscando. Então, isso traz um completo sofrimento, por quê? Porque essas pessoas vivem em função, e aí tem uma explicação, na infância, é claro, essas pessoas vivem em função desse elogio, então elas vão fazer de tudo para que elas possam receber esse elogio, elas vão fazer de tudo para que elas possam ser validadas, e aí é a grande chave, quanto mais elas são validadas do comportamento, mais elas continuam no comportamento. Se é algo que é compulsivo, elas não conseguem sair desse comportamento sem que elas percebam que isso adoece, que isso é ruim. É ruim para o outro e é ruim também para ela. Por que para o outro? Na nossa correria do dia a dia, nós não conseguimos estar validando uma pessoa o tempo inteiro. Então alguém faz um almoço. Eu preciso dizer, esse almoço está uma delícia. Você se dedicou muito para esse almoço ficou muito bom. Se eu não disser isso, ela vai guardando aquilo ali. Para ela, isso é uma rejeição, quando não existe esse reconhecimento. Então, ela não foi validada, ela se sente rejeitada. Ou ele se sente rejeitado, e aquilo vai sendo acumulado com o passar do tempo. E é interessante que são pessoas que não vai chegar para você e vai dizer assim, me magoa quando você não reconhece o que eu faço. Ao contrário, elas guardam aquilo ali acreditando que naquele momento elas não serviram. E aí vem um sentimento de culpa. Eu não fui boa, eu não fui bom o suficiente para poder agradar o outro. Tá faltando alguma coisa ainda dentro de mim para que esse outro se agrade. Tá faltando ainda alguma coisa dentro de mim para que esse outro me veja com o valor que ele precisa ver. Tá faltando alguma coisa. Então vai sempre vir com um sentimento de culpa, porque são pessoas que não se acham boas o suficiente. E se elas não se acham boas o suficiente, elas não são validadas pelo outro, isso vai trazer um sofrimento ainda maior. Então, é o sentar e conversar, porque ela não vai te cobrar um comportamento de elogio, mas ela vai guardar se sentindo rejeitada. Quando você percebe que a pessoa que está convivendo com você tem esse tipo de comportamento, por mais que no início seja um comportamento benéfico para você, porque você está recebendo os cuidados, você está recebendo amor, você está recebendo carinho, isso tem um preço muito alto para a relação e para a pessoa que está fazendo aquilo, porque ela está se invalidando. Então é necessário que você sente, que você converse e fale para a pessoa que o comportamento dela não é um comportamento saudável, nem para a relação e nem para ela, que ela precisa ter o seu desenvolvimento. Meu esposo tem mais me maltratado com palavras do que me elogiado. Luana, quando chega nesse ponto das críticas, é o momento de colocar algumas pausas. Por quê? Os limites,
quem põe os limites na relação somos nós. O outro, ele vai nos tratar da forma com que nós damos liberdade para que isso aconteça. E aí pode entrar, inclusive, em uma relação abusiva. Mas nós podemos colocar o limite. Porque a crítica, quando vem, mesmo que seja sutilmente, ela não é bem-vinda. Porque nós não temos que agradar o outro o tempo inteiro. Nós precisamos sim mudar alguns comportamentos para que a relação seja uma relação saudável, mas nós não temos que viver em prol do outro. Nós não temos que viver na função do outro. Porque quando nós começamos a fazer isso, nós estamos abandonando quem somos. Nós estamos permitindo entrar numa relação abusiva e muitas vezes em um relacionamento que vai acabar em uma agressão física ou psicológica. Então, o limite da relação com qualquer pessoa, quem precisa impor somos nós. Quando eu estava falando sobre a questão do retorno, quando esse retorno ele não acontece, essas pessoas elas não falam, mas elas se sentem extremamente angustiadas. Elas se sentem extremamente tristes, mas aquilo vai corroendo ali, vai consumindo ela por dentro, a sensação de rejeição, a sensação de falta de amor. Então ela não fala sobre o que ela está sentindo, mas ela sente que ela não é amada, ela sente que ela é rejeitada, ela sente que ela não é mais importante, ela sente que ela não tem o mesmo valor que antes. E claro, no comportamento do nosso dia a dia, no decorrer do nosso dia a dia, a gente acaba assim não elogiando o outro como deveria, a gente acaba assim esquecendo de reforçar alguns comportamentos positivos. É um comportamento que a gente pode mudar. Por quê? Porque a relação ela é transformada, a relação amorosa ou a relação com amigos, ela é transformada quando a gente elogia, quando a gente admira o outro. Quando a gente começa a perder essa admiração, quando a gente deixa de lado os elogios, a gente começa a perder a conexão com o outro, a perder esse vínculo com o outro. Então é importante reforçar esse vínculo, é importante reforçar esse reconhecimento. Mas ter cuidado que mulheres ou homens que estão vivenciando essa síndrome da boazinha, quando você elogia, quando você reforça, você coloca eles ainda mais numa compulsão. Então é interessante observar o comportamento do outro e dizer, se eu elogiar, ele vai entrar em uma compulsão ainda maior. Se existe uma compulsão, eu preciso conversar sobre isso. Porque existe uma forma de sair dessa compulsão para que você tenha uma vida mais saudável. Porque não é uma vida saudável quem vive nessa compulsão. Esse tipo de comportamento, ele é predominante em mulheres, justamente por essa questão da obrigação do cuidar, da obrigação do acolher, da obrigação de ser a esposa perfeita, de ser a esposa que agrada, de ser a esposa que está ali presente, de ser a esposa que se faz presente nessa relação, nesse casamento. Então acaba sendo muito mais forte em mulheres, mas também em pessoas perfeccionistas que têm pavor de errar, que tem pavor de não agradar o outro. Então, imperfeccionistas também predominam em pessoas que têm medo da rejeição, que não querem ser rejeitadas, em pessoas que se culpam por tudo que acontece. Então, perfeccionistas, pessoas que se culpam, pessoas que têm medo de serem rejeitadas, são pessoas que geralmente podem desenvolver esse comportamento, justamente para reforçar essa questão da aceitação, justamente para se sentir amado através do comportamento de servir. Por quê? Porque eu sou útil para o outro, a partir do momento que eu sou útil para o outro ele me aceita, ele me ama, ele vai continuar na minha vida, ele vai continuar sendo presente na minha vida. Então, a partir do momento que essa construção é feita, geralmente você vai olhar um desses fatores. Ou é perfeccionista, ou tem medo de rejeição, ou é uma pessoa que se culpa por tudo, então faz o tempo inteiro para agradar o outro, porque acredita que se não fizer, é culpado pelaquilo, é responsável pelaquilo. Por mais que ela faça o melhor que ela pode, exaustivamente, ela acredita que deveria fazer ainda melhor, porque não é o suficiente. Então, para essa pessoa, nada tá bom. E é interessante que isso pode servir como um reflexo, porque se para ela nada tá bom, o que o outro faz para ela vai tá bom? Também não. Então, ela não se agrada com o comportamento do outro, como ela não se agrada com o comportamento dela. Então, ela também cobra do outro, em alguns momentos, excessivamente. Principalmente a demonstração de amor. Porque se ela tá dando amor, se ela tá fazendo mais do que ela pode, se ela, para ela ainda não é suficiente, a forma com que o outro ama também não vai ser suficiente. A forma com que o outro demonstra amor também não vai ser suficiente. Então é necessário pensar e repensar esses comportamentos, porque qual é o limite entre amar
e qual é o limite entre uma relação de dependência. Qual é o limite? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas foi uma palavra que eu ouvi muito quando eu estava trabalhando essas questões em clínica, que é: qual é o limite do ser boazinho ou do ser trouxa? Qual é o limite? Então, muitas vezes, essa pessoa ela não sabe qual é o limite e muitas vezes ela está se entregando ali de uma forma tão grande que ela não consegue perceber os prejuízos que isso causa para a vida dela. Mas tem prejuízos, porque uma pessoa que abandona os seus sonhos, os seus objetivos, abandona quem ela é, se anula para viver em prol do outro, será que de fato é uma pessoa feliz? Ou é uma pessoa vazia, que não consegue nem ver significado na vida? Porque o significado na vida passa a ser o significado do outro. Então, o que é a vida para essa pessoa? O que significa a vida para essa pessoa? O que é viver para essa pessoa? Quando as pessoas que elas servem se afastam, o que sobra dela? Nada, porque ela vive em prol do outro, ela vive para o outro e ela esquece de viver para ela. Então, quando ela se pega sozinha, não sobra nada, não sobra ninguém, não sobra sentimento, não sobra emoção, não sobra autocuidado, não sobra nada, porque ela se perdeu cuidando do outro, se entregando ao outro. Depois de um tempo, são pessoas que acabam entrando num espaço de exaustão física e emocional, porque elas não estão recebendo como elas esperavam, então elas começam a se estressar, começam a se calar e elas começam a entrar em um desgaste. São pessoas que vão reclamar com mais frequência, que vão estar mais insatisfeitas, vão estar ali servindo, mas não vão estar mais tão satisfeitas. Depois de um tempo, podem entrar em um processo de exaustão que é equivalente a um processo de depressão. É confundido muitas vezes com o processo depressivo. Ainda não é um processo depressivo, é um processo de exaustão mental e física, mas não entrou na parte de depressão. Por não reclamarem, por não falarem como estão se sentindo, por muitas vezes não receberem esse reconhecimento, por muitas vezes se sentirem rejeitadas, elas vão guardando esses sentimentos e remoendo esses sentimentos. Estou vivendo só para eles, até minhas amigas se afastaram de mim mesmo. Sinto cansada. Tá no momento de rever isso, tá no momento de mudar isso. E a mudança vem através do autoconhecimento. A mudança vem através do amor próprio, do desenvolver quem é você diante da vida, quais são as suas escolhas. Muitas vezes acabam adoecendo com depressão ou doenças autoimunes. O que são as doenças autoimunes? São as células que elas vão se matando ali. Então, são dois fatores que podem ocasionar na vida de pessoas que elas acabam vivendo para cuidar do outro. Então, são pessoas que podem e geralmente adoecem, porque elas vivem para cuidar do outro, esperam algo em troca, não recebem do jeito que elas esperavam e elas acabam se calando, remoendo aquilo. A vida começa a não fazer mais nenhum sentido, porque o sentido era ser reconhecido, receber amor, receber afeto e não ser rejeitado. O propósito era ser amado e não ser rejeitado, mas elas não estão recebendo isso. Então elas começam a adoecer, justamente por não estar recebendo isso. Pessoas com autoestima baixa geralmente entram nessa relação do agradar, porque quando se sentem amadas, se sentem valorizadas, e isso aumenta a autoestima, porque tem alguém ali prestando atenção nelas, tem alguém ali que está cuidando delas. Então, geralmente é reforçado a baixa autoestima, que vem também aí a dependência emocional. Se eu não faço tudo pelo outro, eu não sou digna de amor. Essa é uma das frases que fica muito forte na cabeça dessas pessoas. O amor, ele tá ligado com o servir exaustivamente. E isso não é uma verdade. Isso é uma crença construída que não é uma crença real. Amor não é desgaste, amor não é sacrifício, amor não é anular quem você é para viver em prol do outro. Amor é muito diferente disso. Então é necessário repensar o conceito de amor, é necessário repensar o conceito de aceitação, é necessário repensar o conceito de cuidado. É um comportamento que pode ser cultural? Sim, é um comportamento que pode ser cultural, é um comportamento que pode ser desenvolvido no decorrer no berço da família e você está repetindo sem perceber. Então, é um comportamento que pode ser repetitivo e você nem nota, porque sua mãe foi assim, porque as mulheres de sua família eram assim. Então, é necessário olhar para os seus comportamentos, porque aí você vai começar a ter uma noção. Eu estou repetindo um comportamento ou é um comportamento que eu desenvolvi porque eu fui rejeitada na infância? Geralmente, tem relação com a rejeição
na infância, são crianças que se sentiram rejeitadas pelos cuidadores ou pelos pais, não tiveram o amor como deveria, ou tiveram uma ausência dos pais ali, foram crianças negligenciadas em relação a afeto. Os pais estavam ali presentes, mas não amavam. Os pais estavam ali fazendo a função de gerir as contas da casa, de sustentar, mas não a função de dar amor, não a função de acolhimento. Então foram pessoas que foram rejeitadas e que geralmente era demonstrado amor quando serviam, quando faziam alguma coisa, recebiam uma demonstração de afeto e de carinho. Como? No momento que a criança está ali o tempo inteiro com os pais, em nenhum momento é dito a importância dessa criança. Mas se diz assim, filho, eu preciso que você vá no mercado. O filho vai, compra tudo que pode, faz tudo que pode, e aí quando ele volta, ele entrega as compras para a mãe diz, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é importante na minha vida. Ele é amado porque ele serviu. Automaticamente, a crença que ele cria é: você só vai ser amado se você servir. E se você servir exaustivamente, porque essa criança ela vai perceber que quanto mais ela serve, mais ela é amada. Se ela serve, ela é amada, ela vai servir, servir, servir para ela ser amada, 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 amada. E se houver esse reconhecimento, tem como quebrar essa corrente para as gerações futuras? Sim. Tudo que a gente identifica nos nossos comportamentos de repetição familiar, a gente pode quebrar mudando o comportamento, que é através do autoconhecimento, do desenvolvimento da autoestima, entendendo o que esse comportamento traz de negativo para a sua vida. Então você pode escolher fazer diferente. O fazer diferente começa com a autoconsciência. Se eu tomo consciência de um comportamento, eu sei que ele é repetitivo, tem pessoas que fazem assim, eu não quero repetir esse comportamento e tentam se afastar ao máximo. Quanto mais a gente nega um comportamento, mais a gente repete ele. Então eu preciso tomar consciência, olha, eu faço isso, faço. De que forma agora eu posso parar de fazer? Através do autoconhecimento. Entender que eu não preciso servir para ser amada. Eu posso ajudar o outro, eu posso servir em alguns momentos? Posso, mas não é uma equação, se eu servir eu vou ser amado, se eu não servir eu não vou ser amado, eu vou ser rejeitado. Não, isso não é uma equação. O amor, ele é uma construção, então você não precisa servir exaustivamente, ter uma compulsão por servir para você poder ser amado, para você poder ser aceito. Você tem que ser aceito, tem que ser amado por quem você é, pela sua construção e não pelo que você oferece pelo outro em relação a servir, porque aí passa a ser algo exaustivo. Então tem como quebrar sim através do autoconhecimento e da consciência do comportamento. É uma das formas de você quebrar essa construção que pode vir sendo gerada há muito tempo. Aí mesmo sem perceber você acaba repetindo. Uma maneira, o servir para essas pessoas é uma maneira de garantir amor. Eu sirvo para ser amado. E é muito interessante quando a criança aprende isso na infância. Se você fizer isso, eu te dou um presente. Se você se comportar desse jeito, eu faço isso. Se você fizer aquilo, eu faço isso. Olha as barganhas que muitas vezes são construídas no decorrer da nossa infância. E o quanto isso vem para a nossa fase adulta. E aí tem pessoas que me dizem assim, Carol, a minha infância não tem nada a ver com minha fase adulta. Tem. Para e olha para a sua vida. Todas as marcas que nós carregamos têm relação com a nossa infância. Então, olha o teu comportamento. Eu sirvo o outro porque eu gosto de fazer isso ou eu sirvo o outro porque eu quero ser aceita? Um exemplo, eu amo cozinhar, mas eu não amo cozinhar por obrigação. Mas eu amo cozinhar porque, para mim, acalma. Então, eu faço comida não para ser elogiada pelo outro, não para ser aceita pelo outro, mas porque é algo que eu gosto. Me faz bem, é algo de família que me faz bem, mas a partir do momento que eu tenho um comportamento para poder receber um elogio, para poder receber algo em troca, eu preciso repensar esse comportamento, porque ele não está sendo saudável. Eu começo a ficar dependente do comportamento que eu tenho, porque a troca que eu tenho desse comportamento é o elogio. Eu tenho um paciente que ele é muito interessante, que ela diz assim, Carol, ela se coloca no lugar de vítima com muita frequência, e aí uma vez eu questionei qual o ganho secundário que você tem, ou o ganho principal que você tem por se colocar no lugar de vítima. Não, nenhum, eu só tenho perdas, certeza, certeza. E aí refletindo, terapia e tal, ela disse assim, eu tenho um ganho secundário. Quando eu me coloco no lugar de vítima, eu recebo o amor das pessoas. Então, ó a troca, é o mesmo comportamento. Quando eu me coloco no lugar de servir, eu recebo em troca o amor. E é interessante que essas pessoas, quando adoecem, se elas recebem o amor que elas esperam, elas podem continuar ali no adoecer.
Porque se elas melhorarem, elas perdem o amor. Então a nossa construção inconscientemente nos leva para lugares que podem ser lugares arriscados. Por quê? Porque existe uma compensação, existe um ganho e nós gostamos do ganho, mesmo que esse ganho traga perdas. Então é interessante pensar, eu sirvo o outro, por quê? Porque eu digo sim para o outro. Quais são os momentos que eu digo sim? O que é que traz de negativo para mim? Esse sim que muitas vezes eu digo, eu faço tudo por amor, só me instiga ele não me deixar trabalhar. Sim, você diz, você faz tudo por amor, concordo, mas quando você traz essa necessidade de trabalho, será que de fato você está fazendo tudo por amor? Ou será que existe o amor aí, mas também não existe uma outra opção? Porque se você não pode trabalhar e você precisa cuidar do outro, será que você não gostaria de estar trabalhando como enfermeiro, um exemplo, que é a sua profissão? Só que como você não tem, você se contenta com o que você tem. E aí vem o questionamento, você está servindo porque você realmente gosta ou você está servindo porque você não tem outra opção? Você está servindo porque você quer agradar ou você está servindo porque você não tem outra opção? E são questionamentos que a gente precisa se fazer a todo momento. É necessário se amar, se entender e se aceitar. Perfeita a sua colocação, demorei por causa da princesa. Oh, meu Deus, dá um beijo na princesa. É necessário quando a gente se ama, quando a gente se aceita, quando a gente cuida de quem a gente é, a gente começa a entender que os processos eles podem ser diferentes. O nosso amor próprio, eu não falo de egoísmo. Recente eu recebi em um post que eu fiz, uma pessoa disse assim, esse tal de amor próprio tem sido o ponto de destruição das relações, porque tudo sou eu. Não é esse tipo de amor próprio que eu falo. Não é o tipo de amor próprio que traz o egoísmo, não. É o amor próprio que você entende qual é o seu limite. Porque não adianta você ter uma compulsão por amar o outro, não adianta você ter uma compulsão por cuidar do outro e esquecer de você, esquecer de quem é você, esquecer da sua essência, esquecer dos seus sonhos. Isso é prejudicial. Pode ser bacana durante um tempo, mas com o passar do tempo ele é prejudicial. Ele traz problemas emocionais e grandes. Então é necessário você olhar para você olhar para essa construção que você faz e para os cuidados que você precisa ter na sua vida. Ninguém merece você por inteiro se você não se doa por inteiro. Você precisa estar inteiro com você. Porque ninguém vai te completar, ninguém vai atender as suas faltas, ninguém vai atender as suas necessidades. Você precisa atender primeiro isso. Obrigada, Sol. Então, entender essa síndrome da boazinha, entender essa síndrome de Wendy, é você olhar e dizer, será que eu sirvo para o outro mais do que eu estou servindo para mim? Será que eu acolho o outro por uma compulsão, porque eu preciso ser aceita, porque eu preciso ser amada, porque eu preciso ser acolhida? Será que eu quero fazer tudo pelo outro em troca de um amor? Porque eu não me sinto amada? E quando eu falo do outro, não é só relação amorosa, é todos os tipos de relacionamento. Então você não precisa dar a sua vida pelo outro para você se sentir amada. Você primeiro precisa se amar. Porque se você não se amar, ninguém vai conseguir te amar. Se você não consegue sair desse looping sozinha, busca terapia. Busca ajuda terapêutica. Por quê? Porque às vezes é um looping que você não consegue perceber o quanto mal está te fazendo. Você só se sente entristecendo, se sente vazia, se sente afastando do mundo real, sem entender por quê. E muitas vezes você não tem forças para poder sair. Então é um momento sim de buscar terapia. Se você não consegue mergulhar no autoconhecimento, se você não consegue mergulhar no amor próprio, se você não consegue trabalhar sua autoestima para poder sair desse lugar, busca terapia. Buscar terapia não é vergonhoso. Vergonhoso é você estar adoecendo e se permitindo ficar nesse lugar sem entender por quê, sem entender de que forma você pode melhorar. A construção da autoestima é um fator fundamental. A construção do autoconhecimento é um fator fundamental também para que você saia desse lugar. Obrigado, Luana. Entender quem é você, entender qual é o seu propósito de vida, você vai desenvolvendo quem é você. Ninguém pode colocar um limite em você, nem você mesma. Então comece a olhar para você, comece a olhar para os seus sonhos, comece a olhar para os seus objetivos de vida. Se não está sendo confortável para você o lugar que você está, quais os limites que você precisa impor para que esse lugar seja um lugar confortável para você? A mudança, ela tá aí. Várias pessoas me perguntam, Carol, o autoconhecimento, a autoestima, ele precisa ser desenvolvido apenas com terapia? Não.
Eu tenho um podcast com vários temas de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de autoestima. Vai lá, ouve. Tem vários outros psicólogos que trabalham isso de forma fantástica. Vai lá, corre atrás. Tem livros fantásticos. Tem um livro que fala Síndrome da Boazinha, que é fantástico o livro. Tem vários livros de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Mergulha. Carol, eu odeio ler. Audiobook. Tem audiobook disponível. Bota lá o livro e vai ouvir. Então, o tempo que às vezes você tá fazendo outras coisas, bota o fone, vai ouvir, vai estar ali trabalhando o seu autoconhecimento. Isso ninguém tira de você. E quando você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, quando você começa a entender quem é você, é o primeiro passo para você chegar nos lugares que você nunca imaginou, talvez, que você pudesse chegar. Inclusive no lugar de se amar e de colocar um limite para o outro. Eu sempre digo isso aqui, eu vou repetir. As pessoas nos colocam nos lugares que a gente permite estar. Se você está em um lugar que não é legal hoje, você permitiu estar nesse lugar. Você é protagonista da sua vida. Quando você é vítima, você culpa o outro pelo lugar que você está. Quando você é protagonista, você sai do lugar que você está, porque você sabe que é sua responsabilidade. Então aprenda quais são as suas responsabilidades. E a reflexão que eu vou deixar para vocês hoje é que o amor, ele não é uma troca. Não se troca amor por serviço. Amor, ele é desenvolvido, ele é construído, ele é dado. Existe uma troca de interesses no momento que eu amo e eu espero que o outro me ame, sim, mas não é uma troca com serviço. Então ame o outro pelo que o outro é e não pelo que o outro pode te oferecer. Se ame por quem você é e não pelo que você pode oferecer. Essa é a mensagem que eu finalizo hoje o nosso clube. Gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por esse momento. Eu amo esse momento com vocês. Que fique alguma coisa na cabeça, que vocês possam colocar em prática e vamos juntos. Estou aqui para poder ajudar, para a gente poder agregar e crescer juntos, porque essa jornada é longa, mas é uma jornada que vale super a pena. Mergulhar em você é o melhor mergulho que pode existir na vida. Uma linda noite para vocês. Se cuidem, se amem e vamos juntos. Tchau, tchau.